Boa tarde, estamos aqui de novo, né, no canal Família e Seus Desafios para mais um vídeo e hoje quero falar para vocês como resolver o que acontece com os filhos quando o casal está brigando, né, e quando ele está em conflito conjugal e isso se torna uma coisa constante. Em primeiro lugar, quero dizer para você o que afeta na criança. Em segundo lugar, o que tem de consequência nos filhos, não só criança, adolescente também, e como resolver, né, como evitar isso, ok? Mas antes de passar para isso, eu quero te falar alguns dados, né? Foram feitas pesquisas, eu vou colocar para vocês o artigo que estou me referindo aqui embaixo. E nessa pesquisa, as mães entrevistadas, 100% delas, 100%, perceberam diferença nos seus filhos. 40% delas conseguiram dizer expressivamente o que era. Eles perceberam crianças mais nervosas, mais agressivas e mais estressadas. Crianças e adolescentes, os filhos, né? Após presenciarem brigas, as mães perceberam essas diferenças. Então, é muito grave as consequências e são reais as consequências de famílias que estão o tempo todo os pais brigando e os filhos presenciando. Tem outros dois autores, vou colocar aqui embaixo para vocês, que estudam isso, a família divorciada, não divorciada, né? E eles trouxeram outro dado que é o seguinte, a família, os filhos que vivenciam, né, conflitos conjugais dos pais, eles têm mais consequências e num casamento, né, onde os pais ainda estão casados e vivem em conflito e um casal que está divorciado, mas resolveu, porque você sabe que tem casal divorciado que não resolve o problema, que continua brigando e continua colocando os filhos no meio do conflito. Então, esse casamento que está cheio de conflitos, né, e esse casal que divorciou, mas se resolveu, os filhos têm menos problema do que esse aqui. Então, é muito sério. Outro dado que eles trazem, né, que filhos de casais divorciados têm mais problema do que filhos de casais não divorciados. Então, é difícil, né? O casal que está divorciado tem mais problemas, esses filhos têm mais problemas, e o outro não tem. Porém, se eu estou divorciado e resolvi minha questão, os meus filhos têm menos problemas do que aqueles que têm um casamento intacto, não separado, mas vive cheio de brigas. Então, moral da história, o que perturba a criança e o adolescente, os filhos, são a briga. É a briga, não é se está separado ou se está divorciado. As brigas são o que trazem consequências na vida desses filhos, certo? Vamos lá. Então, o primeiro aspecto, o que a gente abala numa criança ou num adolescente? Em primeiro lugar, é uma necessidade básica do ser humano. Isso não é necessidade básica só da criança. O ser humano tem essa necessidade básica que é a segurança. Então, quando um filho vê os pais brigando, o primeiro sentimento é de insegurança, de abalo, de desestrutura desse lar, dessa família. O que vai acontecer, principalmente se essas brigas são muito fortes, muito agressivas, né? Se tem violência física. Então, esses pais trazem isso para os filhos. Esse desespero dessa insegurança. Isso acontece com a gente, né? Quando a gente está num algum lugar público e duas pessoas começam a brigar, o primeiro sentimento é esse, nossa, perigo, vai vir tiro, vai vir facada, eu tô correndo perigo. É o que a criança sente, só que o da criança é maior porque ela tem menos estrutura para lidar com isso, né? E aí, outro aspecto que abala na criança é a questão do sentimento de impotência, porque ela não consegue fazer nada, ela é uma criança. O próprio adolescente, ele interfere às vezes mais, até a criança também às vezes interfere, tem esse sentimento de que ela pode fazer alguma coisa, de que os pais, e às vezes resolve, né, quando a criança interfere, ele fala, não, para de brigar, e os pais param por causa da criança. Mas é muito ruim, porque aí o sentimento da criança também é outro sentimento, é de que ela é culpada daquela briga. Ou às vezes, se acontece o pior, que ela podia ter feito uma coisa para defender ali e não fez. Já atendi crianças, né, que viveram violência doméstica, o pai espancava a mãe e muitas vezes a criança não conseguia fazer nada e ela sentia culpa de não defender a mãe. Mas ela era só uma criança e todas as vezes que intervia, o que acontecia? Ela sofria também consequências, né? Ela apanhava também. Então é muito grave. Eu já acompanhei também, agora vamos para as consequências. As consequências são pessoas agressivas, filhos, né, que se tornam mais agressivos, mais estressados, com depressão, porque continua vivendo aquilo ali, aí só vai guardando uma tristeza, um vazio e não consegue resolver. E eu já atendi casos também de crianças que se tornaram até antissocial, que é o famoso psicopata, né? Na psicologia a gente chama de transtorno de personalidade antissocial. Esse adolescente que nós atendemos faz muito tempo, ele vivenciou briga dos pais desde a barriga. O pai espancava a mãe com ele na barriga.
e acho que até os 4 aninhos, 5 aninhos dele, o pai espancava a mãe muito. E quando ele chegou para mim, ele estava com 17 anos, esse pai tinha ido para uma religião, já não praticava mais a violência física com a esposa, mas ainda tinha uma violência doméstica, um desprezo com ela, uma coisa mais de baixa, de afetar a autoestima dessa mulher, né? Então esse rapaz veio com muito conflito e muito frio, era um adolescente muito frio, muito insensível, realmente, para mim, desenvolvendo já um transtorno de personalidade antissocial. Então as consequências podem ser muito graves, tudo depende também da idade da criança, como a gente vê, a questão, se ela convive muito com a violência, essa violência psicológica, essa briga, é uma violência psicológica que você causa no seu filho. E a frequência dessas brigas, ou também a intensidade, se tem violência física junto, se tem essa questão dessa deturpação, dessa diminuição da pessoa, da mulher ou do homem, que tem mulher também que diminui o homem, que xinga o pai, e aí esse filho vai crescendo com essa imagem negativa dessa figura que está sendo depreciada, né? Então, é muito ruim. Como que eu faço, então, para ajudar o meu filho, para evitar que isso possa afetar, que a minha vida conjugal, o meu conflito conjugal, possa afetar o meu filho? Primeiro lugar, e muito importante, você deve evitar brigar na frente do seu filho. Você pode fazer isso. Começou uma discussão, falou, olha, nós vamos discutir isso mais tarde. E resolve isso mais tarde, mesmo que tenha que brigar, que resolver, né? Resolve mais tarde. Não resolva isso na frente dos filhos. Não é enganar os seus filhos, porque eles vão perceber. A gente fica com bicão, com carão, né, de nervoso. E isso é outra coisa, explicar para os filhos, olha, a mamãe tá brava, hoje tem nada a ver com você, ou o papai tá bravo, tem nada a ver com você, eu e o seu pai, né, nos desentendemos. E o segundo ponto é esse. Se você brigou, né, o ideal é que você não brigue na frente dos seus filhos, mas se você brigou, o que você pode fazer para ajudar a amenizar? Conversar com o seu filho. Olha, eu e o seu pai discordamos em alguns aspectos e nós estamos tentando nos acertar. Nós erramos porque tentamos nos acertar da forma errada, mas nós já nos conversamos, perdoamos. Esse é o caminho certo. Nos perdoamos e estamos tentando fazer da melhor forma. Então, você me perdoa, meu filho, porque a gente não devia ter participado você da briga, né? Eu não queria ter colocado você nisso. E eu gostaria muito que você entendesse que isso não tem a ver com você, não tem culpa. Você não tem culpa. A criança sente muita culpa, o adolescente também. E você precisa explicar para ele por quê? Porque você está dando um modelo de exemplo de perdão ou de tentativa de resolução, porque todo mundo briga, não tem jeito. E ele vai brigar com o irmão, com o colega, né? E aí qual é o jeito dele resolver? De uma forma agressiva ou de uma forma retroativa, né? Tentando pedir perdão, tentando amenizar. Vai depender do modelo que você está dando para ele, certo? Então, esses são os pontos que eu gostaria de abordar com você hoje. No próximo vídeo eu quero tratar desse assunto, né, de quando o divórcio não resolve e os filhos continuam no meio da briga, ok? Então um abraço, até o próximo vídeo.